Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é caminho alternativo. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez pelas Tuas revelações, Teus ensinamentos. Me capacite a passar corretamente essa mensagem hoje, nesse dia, e que cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada filho, filha aqui ou remotamente em outro lugar, receba a parte que lhe cabe com propriedade, com transformação de vida. É o que eu lhe peço. Nos ajude. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor, em Ti nós confiamos. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, caminho alternativo. Quando nós estamos seguindo em um caminho, em uma estrada, nós podemos, de repente, encontrar um trecho obstruído, um trecho interditado, por causa de um acidente, um deslizamento de terra, um alagamento, entre outras coisas. Estamos sujeitos a esse tipo de situação. E dependendo da situação, nós precisaremos esperar. Em outros casos, podemos encontrar um desvio, uma outra rota alternativa, contornar a área atingida e seguir por outros caminhos. Às vezes, até sem o nosso conhecimento, caminhos mais perigosos. Às vezes mais demorado para chegarmos no nosso destino do que se nós esperássemos pela desobstrução do caminho principal. E isto muitas vezes é demorado. O nosso desejo é chegar o mais rápido possível no nosso destino. Porque para nós, na nossa mente, a rota alternativa contornará o problema, contornará aquele obstáculo inesperado. Normalmente nós não levamos em consideração outras variáveis que podem surgir proveniente destas novas escolhas. Em muitas situações, o melhor seria esperar pacientemente pela desobstrução do caminho, mas esperar tem se tornado um grande desafio para as pessoas nessa terra. Agora, quando se trata de um deslizamento de terra, quedas de ponte, barreira, trechos de pista que foram removidos ou estão encobertos por uma enchente, talvez a solução possa ser de fato buscar por um caminho alternativo. Seguir por uma nova rota. De qualquer forma, a melhor situação de todas é apresentar todas as questões rapidamente em oração a Hashem e seguir a Shalom. O caminho alternativo é o famoso e conhecido plano B. Muitas pessoas têm muitos planos, muitos projetos diferentes, planos que vai de A até Z. Vou fazer isto, se não der certo, faço aquilo, se não der certo, faço aquilo outro. E à medida que surge um novo obstáculo, se troca rapidamente de plano, e assim as pessoas têm seguido nessa terra, na tentativa errando, e normalmente errando. Existem algumas universidades que, dependendo dos pontos de um candidato, de uma candidata, que
que lhe tire em uma prova de seleção, se estiver abaixo do mínimo necessário para um determinado curso desejado, eles oferecem outras opções, outras profissões, outras oportunidades de cursos. Então muitas pessoas saem do seu caminho principal, do seu objetivo core, para seguirem em outros planos, em outros caminhos alternativos. Muitas vezes a única coisa que é levada em conta é não perder mais tempo tentando conseguir uma formação. E assim as pessoas aceitam seguir em uma outra profissão que esteja dentro dos pontos que ela alcançou. Uma alternativa. E acredite vocês, muitas pessoas investem tempo e recursos em profissões alternativas e depois descobrem que não era bem o que elas desejavam fazer e abandonam tudo. Alguns recomeçam de novo e outros seguem em um looping, na tentativa e erro. Imagine você, uma pessoa, se formar em medicina e ao enfrentar uma situação real de pressão, lutando para manter a vida de um paciente, descobrir que não tem estrutura emocional para lidar com a situação de pressão. Começa a chorar desesperada, mais até do que os parentes do paciente. Em todas as situações, apresente os seus projetos e desejos a Hashem. E eu recomendo, faça prova de aptidões para descobrir o melhor caminho a seguir. Existem classificações. Tem pessoas que se desenvolvem bem em algumas áreas, mas conseguem se desenvolver também em outras. O grande complicador para nós em nos habituar, em criarmos rotas e caminhos alternativos, muitas vezes nos conduz a levarmos isso para a nossa relação com Hashem, com Yeshua. Isso tem sido um grande problema para as nossas vidas, desde os tempos antigos. E normalmente tomamos essas decisões sem orar. Infelizmente, de alguma forma, estamos vivendo isso hoje em toda a terra, em todas as camadas sociais, em todas as situações. Pessoas com a promessa de Hashem, ao depararem com uma dificuldade, com um problema, buscam uma outra rota, um outro caminho alternativo. Avraham seguiu na direção correta, em direção à terra da promessa, a terra de Canaã. Mas encontrou fome naquele lugar, no Negev, e seguiu direto para o Egito. Encontrou, para ele e sua família, uma alternativa. Avraham seguiu para um outro lugar para encontrar uma solução para um problema e produziu posteriormente várias outras situações complicadas. Produziu vários outros problemas. De um, surgiu vários. Muitas vezes queremos ajudar a Hashem a resolver os nossos problemas sem consultá-lo.
E nos envolvemos assim em um emaranhado quântico de novos problemas. Situações sem solução para nós. Abraão voltou com sua comitiva para a terra de Canaã, e com eles uma escrava que Sarai havia recebido de presente do faraó. E muitos outros problemas surgiram decorrente disto. Alguns com consequências de perseguições até os dias de hoje, na terra de Israel e também na diáspora. Abraão tinha uma promessa de Hashem que teria um descendente. Ele e Sarai desejavam muito ter um filho, mas sua esposa era estéril. Abraão acreditava que sua herança ficaria para um dos servos dele. Mas Hashem disse a Abraão que não seria dessa forma. Mas que o herdeiro seria um filho gerado por ele. Uma parte da informação ele havia recebido. O cumprimento dessa promessa estava cheio de obstáculos. Como os anos estavam se passando, e no entendimento de Sarai e Abraão, o cumprimento da promessa estava demorando muito, e se tornando cada vez mais improvável de acontecer. Então Sarai e Abraão decidiram ajudar a Hashem a cumprir a promessa dele. Eles passaram a acreditar que precisariam fazer alguma coisa para o projeto de Hashem dar certo. Mesmo que fosse apenas um protótipo de projeto. E tiveram um plano que envolvia a vida da serva de Sarai, Agar. Sarai e Abraão se envolveram em um plano alternativo, chamado por muitos ministros de Projeto Ismael. Cuidado com os projetos Ismael que você pode desencadear na sua vida com as suas próprias decisões, querendo ajudar a Hashem a antecipar o cumprimento das promessas dele para a sua vida. Hashem disse que eles teriam filho, mas eles passaram a acreditar que poderiam colaborar nesse processo para que esta promessa se cumprisse mais rapidamente. Está demorando. Porque no entendimento dele as coisas estavam demorando demais para acontecer. Sarai e Abraão tiveram a ideia de ter um filho compartilhado com a serva de Sarai, Agar, uma egípcia, acreditando que não teria nenhum problema. Além do mais, Sarai adotaria aquele filho como seu. A promessa era de um filho nascido e não de um filho adotivo. Mas quando uma pessoa deseja muito ver realizado ali uma promessa na sua vida, ela se levanta para fazer as coisas do seu próprio jeito, com as suas mãos, atropelando e pulando etapas. E no entendimento errado, elas acreditam que pode cooperar para acelerar o cumprimento da promessa de Hashem sobre a vida dela. Ainda que existam situações visíveis de que alguma coisa está fora do lugar, está errada, muitas pessoas não conseguem parar e seguem, atropelando tudo.
Se buscarmos agir na nossa própria força para recebermos as promessas de Hashem na nossa vida, estaremos tomando uma rota, um caminho alternativo. E isso, na imensa maioria das vezes, não dará certo. Sempre trará sobre a nossa vida algum tipo de consequência, algum problema indesejado. Eu não desejo colocar aqui Ismael como uma consequência indesejada. Não é isto. Eu conheço muitos descendentes de Ismael, amados nossos, inclusive, tementes ao nome sagrado de Hashem, através de Yeshua. Pessoas que o Senhor tem se revelado pessoalmente para elas. Entretanto, muitas inimizades, guerras e mortes têm ocorrido no mundo inteiro, decorrente desse projeto de Avraham e Sarai, envolvendo a sua serva Agar. Cada ser humano tem a sua importância sobre a terra, irmãos. O Senhor disse que através de Avraham todas as famílias nessa terra seriam abençoadas. Todas é todas. Hashem ouviu a oração do menino sedento à beira da morte. E eu sei que existem muitos outros irmãos no Machir da linhagem de Ismael, espalhado pelo mundo, que nós nem conhecemos. Mas é o nosso dever guardá-los em oração e com amor. Avraham foi chamado por Hashem para deixar a parentela dele, talvez porque a vida dele estivesse em risco, não sabemos. Ao certo, Avraham obedeceu e seguiu com vida. Mas levou com ele seu sobrinho Lot. Plano B. Ocorreram problemas pelo caminho e uma ruptura familiar. Lot seguiu em direção a Campina Verde, perto de Sidom e Amorá. Pouco tempo depois estava morando em Sidom. As coisas vão dando sinais. Se nós caminharmos na direção do erro, nós vamos chegar lá e vamos errar. Na guerra dos 4 reis contra 5, Lot, o sobrinho de Avraham, foi sequestrado com toda a sua família e seus bens. Porém, um dos homens de Lot conseguiu escapar e levou informação para Avraham, que seguiu com 318 homens do seu grupo para resgatar o seu sobrinho, seus familiares e bens, e de forma sobrenatural Avraham conseguiu vencer o imenso exército adversário. Posteriormente, Lot voltou para Sidom com sua família e, por falta de 10 pessoas justas naquela cidade, ela foi destruída. Precisamos aprender com os nossos erros. Não é demérito voltar atrás. Lot poderia ter aprendido aqui, mas ele persistiu em ficar naquela cidade. E ele lá ia ser destruído, junto com aquela cidade. Mas, pela intercessão de Avraham, Lot e suas filhas foram preservados com vida. Porém, através de uma relação de incesto, surgiram o povo de Moabe e Amon. Um abismo chama outro abismo, vai derrubando tudo, não para. Se você está observando alguma coisa errada na sua vida, pare tudo. Não siga com isso. Para que você não tenha problemas maiores
do que você está tendo agora, já nesse momento. Volte atrás. Volte-se para o Senhor. Apresente tudo a Ele. Não siga com o seu projeto. Se isso já está dando algum tipo de sinal, cuidado. Mais um incidente que teve grande repercussão na história do povo de Israel. A geração do povo de Moabe e Amon. Avram havia recebido a instrução para deixar a casa de sua parentela, mas levou com ele o sobrinho Lot, e isso alterou as equações de muitas vidas e nações ao longo da história. Uma decisão. Precisamos ser cautelosos com as circunstâncias que ocorrem ao nosso redor, para nos fazer seguir por caminhos alternativos. Lembrando que seguindo por esse caminho sempre enfrentaremos o inesperado e poderemos ter também consequências muito ruins. O que devemos fazer então nessas situações? Voltar-se para o Senhor, apresentar a Ele os problemas em oração e esperar. Essa é a parte mais difícil que nós temos para fazer. Esperar. Como? Pacientemente. Ouvir seus conselhos e buscar força para colocar em prática os conselhos de Hashem. Temos sido sistematicamente treinados a agir primeiro, quando dá problema, reagir depois, e somente depois, quando as coisas ficaram extremamente complicadas, é que normalmente vamos buscar por Hashem em prantos. Então somos movidos na direção do Senhor devido aos péssimos resultados obtidos das nossas próprias escolhas, das nossas próprias vontades e desejos. Porque a vontade do nosso coração ainda é muito forte, irmãos, nessa terra. Tem pessoas aí, homens e mulheres, que até pouco tempo atrás estavam sozinhos e tinham uma liberdade. Tomaram decisões desesperadas de encontrar alguém de qualquer jeito, de qualquer forma. E hoje estão mais desesperados ainda para se livrar do problema. Você deseja isso para a sua vida? Tá ruim sozinho, sozinha? Pode ficar pior se você estiver acompanhado com a pessoa errada. Mas entenda, o Senhor não quer ninguém sozinho nessa terra. Mas Ele também não vai entregar o filho dele ou a filha, né, o filho ou a filha dele, para qualquer pessoa de qualquer forma. Tem esse entendimento. E se você quiser muito, você terá. Avraham foi chamado para seguir para a terra da promessa e quando chegou lá havia fome. E se ele ficasse lá, o que ia acontecer? Talvez você tenha um chamado da parte de Hashem para o ministério, para constituir uma família, para realizar um trabalho com crianças, um chamado para resgatar almas nessa terra. Talvez um chamado para se desenvolver em algo profissionalmente. Mas você pode chegar no lugar onde Hashem tem para você estar e encontrar obstáculos para permanecer na sua posição, no seu chamado. Eu e minha esposa lidamos com isso muitas vezes, irmãos. Você pode observar as dificuldades e começar a questionar Hashem
ou às vezes até tomar decisões sem orar e seguir na direção de um outro lugar, seguir para um outro caminho que o Senhor não tinha para você seguir. Se Abraão tivesse permanecido naquela terra seca, ele teria sido abençoado, porque isso aconteceu com Isaac. Anos depois houve seca na terra, ele permaneceu lá, plantou e colheu 100 por 1. É isso que o Senhor tem para nós, diante dos obstáculos e dificuldades. Muitas bênçãos sem medidas. Desde os tempos antigos, desde Abraão, seguir no caminho alternativo é altamente sedutor e extremamente perigoso. É como uma pessoa endividada que acredita que contrair um novo empréstimo vai ajudá-la a sair da dívida. Não vai. Pelo contrário, vai afundá-la ainda mais. Porque ela não consegue ver que está contraindo uma nova dívida. Em uma conta bem simples, se ela não consegue pagar uma dívida, como que ela poderia conseguir pagar 2 dívidas? Loucura. Isso não vai dar certo. As pessoas normalmente são orientadas a agir na sua própria força e não ponderam sobre as possíveis consequências que podem surgir pelo caminho. Mas quando você segue em obediência às instruções de Hashem, Ele mesmo segue à sua frente, desarmando as armadilhas colocadas pelo adversário das nossas almas. Este é o diferencial para as pessoas que temem e confiam no Senhor. Este é o verdadeiro crente. Contudo, estaremos sujeitos a entrar em provas para nos tirar do caminho de Hashem e nos colocar em caminhos alternativos. Isaac foi para a prova. Surgiu seca na terra. Ele buscou o Senhor. E o Senhor falou com ele: permaneça aqui, não saia desse lugar. Em algumas situações podemos ser arrastados para uma situação nova, mesmo contrário à nossa vontade. Nós estivemos recentemente a serviço de Hashem visitando uma das nossas filhas e surgiu de última hora um desvio no trajeto do nosso retorno, contrário à nossa vontade. Nós oramos, nós apresentamos a situação a Hashem, e a única coisa que decidimos fazer foi confiar que Ele, Hashem, nos protegeria naquela situação de imprevisto. Algumas armadilhas eram visíveis. Outras, sequer sabemos o que fomos guardados, livrados. Mas nada nos aconteceu. Mas se nós tivéssemos tomado algum tipo de decisão por nós, olha, surgiu isso, vamos fazer aquilo, certamente teríamos muitas consequências negativas por causa das nossas próprias decisões. O caminho alternativo pode muitas vezes parecer ser uma bênção. Às vezes até resultado de uma oração que não foi feita. Cuidado! O Senhor tem o melhor para nós, mas precisamos confiar nele, não importa o que aconteça. O melhor caminho a seguir é permanecer na vontade de Hashem. Não importa o que aconteça, persista. Persista.
Iaco, a versão JB, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tenham paciência, portanto, irmão, no Mashiach, até a vinda do Mashiach, nosso Senhor. Preste atenção, o agricultor aguarda o precioso fruto da terra, tendo paciência até receber as primeiras chuvas no início da época agrícola e as chuvas posteriores. Tenham paciência, fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Mashiach, nosso Senhor, se aproxima. Observe que Hashem não falou com Avraham nenhuma vez enquanto ele estava no Egito. Enquanto ele não retornou para a posição de onde ele nunca deveria ter saído, Hashem não voltou a falar com ele. Se você precisa ouvir o conselho de Hashem, permaneça firme na sua posição. E se você por algum motivo saiu do lugar, então retorne. Volte para a sua posição. Volte para o lugar que você nunca deveria ter deixado. Não é demérito para ninguém reconhecer que errou, irmãos, e voltar atrás. Muito melhor do que seguir atropelando tudo em direção do seu próprio mal. Avraham recebeu muitos presentes no Egito. Aprendeu muito com isso. Porque posteriormente rejeitou os presentes do rei de Sidom, quando resgatou seu sobrinho com seus parentes e seus pertences. E disse que não aceitaria nem mesmo uma correia de sandália. Descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 14, versículo 23. Não quero nada teu. Aprendeu. Entretanto, depois de ter seu nome mudado para Avraham, precisou aprender mais algumas coisas novas. Porque ele continuava anunciando que a sua esposa, agora Sara, era sua irmã. Às vezes até sem necessidade. E isso gerou problemas com o rei de Gerar, Avimelech. E Hashem interveio novamente de forma sobrenatural, falando com Avimelech em sonho para não tocar em Sara. Não toque nela. Avimelech chamou Avraham e o repreendeu por sua atitude. Mesmo embaixo de bênçãos, nós podemos cometer graves erros e seguir fazendo as coisas segundo o que nos parece melhor. Mas lembre-se, tudo tem um preço a pagar. Tudo nessa terra tem consequências. As coisas não passaram incólume para Avraham por conta dos erros dele. Houve um preço a pagar, grande. Vocês acreditam que 400 anos de escravidão é pouca coisa para a herança dele? Hoje as pessoas estão buscando tudo de modo alucinado. Se alimentam com tudo que vê na internet, recebem ministrações sem saber a vida de quem está ministrando, ouvem de tudo e de todos. Eu não posso fazer mais isto. Eu já recebi a minha repreensão da parte do Senhor. Logo no início da minha conversão, eu tinha um desejo fervoroso de conhecer Hashem, ser ungido. Onde é que estava isso? Eu estava cheio de alegria ali e ouvia de tudo. E fui duramente repreendido por Hashem por fazer isso. E compreendi o quanto poderia me contaminar com a ministração contrária às Escrituras, ainda que
aparentemente se baseasse nelas. Escrituras distorcidas, irmãos, começou no Gan Éden e segue até os dias de hoje, fazendo com que as pessoas errem o alvo, cometa pecado e se afaste da presença de Hashem. Cuidado! Há muitos espíritos e vozes estranhas nesse mundo, usando as escrituras sagradas de forma distorcida. Cuidado! Muitos estão seguindo sozinhos seus próprios projetos, em rotas, em caminhos alternativos, infiéis ao que Hashem chamou para elas fazerem, e vão enfrentar desafios e apuro que Hashem nunca teve para elas passarem, enquanto elas estiverem fora da vontade de Hashem, e estarão sempre em risco. Lembrando que a insatisfação que existe dentro do coração humano a acompanha em todos os lugares. Algumas pessoas do povo de Israel estavam insatisfeitas no Egito, posteriormente estavam insatisfeitas no deserto. E alguns que sobraram com menos de 21 anos, naquela ocasião, depois ficaram insatisfeitos dentro da terra da promessa. Insatisfação, a gente carrega ela para todos os lugares. O que nós vamos fazer então? Se livrar da nossa insatisfação. Precisamos fazer isso urgentemente. Se livrar da insatisfação que existe dentro do nosso coração. Porque isto é uma grave enfermidade que contamina, inclusive, outras pessoas ao nosso redor. E o Senhor não tem para nós seguirmos neste caminho alternativo, um caminho de destruição. Onde nós temos a necessidade de mostrar para as outras pessoas, de alguma forma, que nós estamos continuamente satisfeitos. Seja com as nossas expressões faciais, corporais, não importa. Irmãos, Hashem não gosta de pessoas murmuradoras. Eu vou repetir. Anota. Irmãos, Hashem não gosta de pessoas murmuradoras. Muitos do povo de Israel caíram e ficaram no deserto por serem murmuradores. O Senhor nos permitiu fazer parte desse povo e nós não somos diferentes deles. E eu oro para que Hashem nos converta e verdadeiramente nós seremos convertidos. Em todas as áreas da nossa vida. Ah, mas eu não tenho aquele problema que aquele irmãozinho tem. Para de olhar para o problema do irmãozinho. Porque é verdade, você pode não ter aquele. Mas só pelo fato de você pensar e falar isso, você pode ter problema pior. Medite sobre isso. Se você tem uma palavra de Hashem para estar em um lugar, por que então você acredita que vai encontrar Hashem em outro lugar? Yeshua é o Senhor do Shabat, mas tem muitas pessoas querendo encontrá-lo em outros dias da semana. Fique em sua posição, em nome de Yeshua, não saia do teu lugar, para que você não erre o alvo. Irmãos, eu e minha esposa, antes de iniciarmos nestes ministérios, nós tínhamos planos de servir a Hashem de outra forma. Eu acredito até que eram nobres, servir ao Senhor. Mas Hashem nos chamou para seguirmos neste caminho que nós estamos seguindo hoje. Lembrando que sempre temos a oportunidade de melhorar cada vez mais, a cada dia, para servirmos ainda melhor. Mas
precisa ser da forma que Hashem estabeleceu. Do contrário, vamos errar o alvo, seguindo o nosso próprio caminho. Temos trabalhado muito. A graça de Hashem está sobre a nossa vida, está nesse lugar, está sobre a vida das pessoas que nos acompanham em direção do Mashiach. Mas nós temos desafios, como todas as pessoas. E nós não temos a mesma vitalidade que tínhamos outrora, quando tínhamos 18 anos de idade. Nós também enfrentamos lutas, desafios, como todas as pessoas nessa terra. Já passamos por perseguições insanas, que nunca compreendemos o motivo. Mas em tudo até aqui, Hashem tem nos provido, nos guardado, nos livrado de todos os males. Temos tido ainda algumas dificuldades para gerenciarmos o nosso tempo como gostaríamos, diante das crescentes necessidades e demandas. Uma guerra se forma, enfermidades, desemprego, muitas dificuldades que precisam de atenção, principalmente em oração. Procuramos apresentar tudo diante de Hashem, sabendo que estamos seguindo no mesmo caminho estabelecido por Hashem. Yeshua é o caminho que Hashem estabeleceu para seguirmos. Não importa o que aconteça, este é o único caminho que devemos seguir. E eu sei que Yeshua caminha no nosso meio. Porque ele disse, Mateus capítulo 18, versículo 20, porque sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Não podemos ter dúvida que Hashem está aqui, através de Yeshua, neste momento. Yeshua está no nosso meio. Além dos milagres de Hashem através de Yeshua, que temos visto ocorrer na nossa vida, na vida de pessoas que nos acompanham nesses ministérios. Esses ministérios que nasceram no coração de Hashem. Estar em Hashem através de Yeshua é definitivamente o lugar mais seguro para qualquer pessoa nessa terra. E se o Senhor desejar nos levar para nos guardar em outro lugar físico, nós iremos. Da mesma forma que viemos para cá e hoje este lugar é o nosso lugar seguro. Se precisarmos nos mudar, Hashem nos avisará antecipadamente. Mas precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dele e força para obedecer. Lembrando mais uma vez que existem muitas vozes estranhas nesse mundo, desejando nos confundir, para nos tirar do caminho de Hashem. Às vezes, utilizando até uma palavra que parece ser profética. Nós aqui temos o hábito de apresentar tudo para Hashem, o tempo todo. Quando ele nos alerta de qualquer pequeno desvio, voltamos rapidamente. Porque nós sabemos que um pequeno desvio poderá acarretar em um grande prejuízo
sobre as nossas vidas. E pior, sobre a vida de outras pessoas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu aprendi uma coisa há anos atrás. Muito antes de existir os aparelhos de celulares. Se eu estivesse caminhando com alguém em algum lugar e por algum motivo eu me perdesse desta outra pessoa, eu voltaria onde eu havia visto a outra pessoa pela última vez e ali ficaria. Permaneceria lá esperando. Depois de um tempo, a outra pessoa também se dirigiria para lá. Isso sempre deu certo. Volte para o lugar aonde você viu o Senhor na sua vida pela última vez. Yeshua é o caminho que a gente estabeleceu para a vida de cada pessoa nessa terra. Eu não sei para onde o seu plano alternativo está te levando, mas certamente qualquer caminho alternativo na minha vida, na vida da minha família, qualquer plano de B a Z nos levará para longe da presença de Hashem. E eu recomendo que você se volte para o Senhor. Deixa Ele acertar as coisas que são necessárias na sua vida. Eu me recordo quando Hashem nos levou para congregarmos em uma sinagoga. Nós sabíamos que estávamos lá em um treinamento. Um ponto de partida. Não tínhamos muito detalhe, mas sabíamos que seria por um tempo ali. Seria uma passagem. Sentávamos nos nossos bancos e fazíamos o nosso melhor para aprender, fazíamos o nosso melhor para ajudar em amor, em tudo que estava ao nosso alcance fazer naquele lugar. Aprendemos muitas coisas importantes, irmãos. Somos muito gratos a Hashem por todas as pessoas que Ele usou para nos ensinar. A nossa principal responsabilidade naquele lugar era aprender e zelar por todos com amor em oração. Tínhamos o nosso tempo de estudo da Escritura Sagrada, tempo de oração, tudo bem estabelecido, bem controlado. Hashem sempre nos alertava dizendo: aproveitem esse tempo, porque chegará o momento em que eu os chamarei e não será como hoje. O tempo será muito reduzido em vossas vidas. Preparem-se para o vosso chamado, porque será intenso. Embora o nosso desejo fosse continuar naquele lugar, depois de alguns anos, Hashem nos chamou para este ministério. E aqui estamos. E realmente, tudo tem sido muito intenso. Hashem nos alertou há anos atrás sobre o que estamos vivendo hoje, irmãos. E nos disse mais. E que Ele tem para nós fazermos nem começou ainda. E nos adverte para que estejamos prontos para as coisas que estão por vir sobre toda a terra. Precisamos estar de pé.
para sermos instrumento de Hashem para levantar os caídos. Irmãos, precisamos estar sempre prontos no centro da vontade de Hashem, fazendo o que Ele nos chamou para fazer do jeito e do modo dEle. Precisamos estar com a nossa vida, a nossa casa, em ordem, sempre prontos para encontrar com Yeshua. A despeito das lutas, precisamos seguir confiantes em Hashem, para seguirmos contemplando também os seus maravilhosos e grandes feitos, desde os tempos antigos. Mas, para isso, precisamos estar com a nossa vida, com a nossa casa em ordem. Precisamos estar no lugar certo, caminhando com as pessoas certas. Se você está esperando o seu milagre da parte de Hashem, acredite, ele só acontecerá se você estiver no centro da vontade dele. No texto que lemos hoje em Yeshayahu, Isaías capítulo 40, versículo 27 a 31, eu vou reler o versículo 27. Yeshayahu, Isaías capítulo 40, versículo 27. Porque você reclama, Yaakov? Porque você diz, Israel, meu caminho está escondido de Adonai, meus direitos são ignorados por Deus? Muitas pessoas têm questionado exatamente desse modo. Por quanto tempo mais eu terei de esperar pelo cumprimento das promessas de Hashem para a minha vida? Está demorando. Estou envelhecendo. Não sei se eu vou conseguir me casar. Se eu vou conseguir permanecer nesse deserto que eu tenho vivido até aqui. O seu caminho não está oculto aos olhos de Hashem. E eu oro para que você não busque a sua própria solução em um caminho alternativo, sem a aprovação de Hashem, seguindo sozinho, sozinha, mesmo porque Hashem deseja abençoar a sua vida. Acredite nisto, mas no tempo e do modo dele. Se você se voltar para Hashem, deixar de reclamar que as promessas dele estão demorando para a sua vida e esperar pacientemente no Senhor, Hashem te encontrará e fará coisas grandes e tremendas na sua vida, da mesma forma que ele fez na vida de Avraham e Sara. Talvez hoje você esteja entristecido, entristecida, dizendo que gastou anos de sua vida em rotas, em caminhos alternativos, na tentativa e erro, e sempre errando, com muitas consequências e dor, que você nem sabe como resolver os problemas que essas ações desencadearam, com prejuízos físicos, financeiros, emocionais e tantos outros prejuízos espirituais. Lembrando que Avraham passou por isso. Eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu por ter que despedir seu filho Ismael com a mãe, ou até ver o sobrinho Lot indo para Sidom, e depois saber como se deu a gestação dos filhos netos desse sobrinho. Mas Avraham se voltou para Hashem, se reposicionou, acertou sua vida no centro da vontade de Hashem. Avraham cometeu alguns erros, mas ele não ficou preso nesses erros.
se voltou para Hashem e corrigiu sua vida, isso foi imputado sobre ele como justiças. Como lemos em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 12. Os erros de Avraham não foram apagados das Escrituras Sagradas, mas permaneceram registrados para nos ensinar a não errarmos nestes mesmos lugares. O maior desejo de Avraham sempre foi servir a Hashem com confiança, e ele aprendeu isso, irmãos. E o Senhor deseja nos ensinar. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que Avraham tinha 58 anos quando Noah morreu, e que, portanto, Avraham teria aprendido muitas coisas sobre Hashem diretamente com Noah. Não temos como saber. O fato é que Avraham tinha muita confiança em Hashem. Através de Avraham, Isaac e Yaakov, Hashem estabeleceu uma aliança, elegeu um povo para ser guardião dos seus oráculos, um modelo de temor a Hashem para as demais nações da terra. Para nós fecharmos, Hashem, através do seu malar, ensinou a Avraham sobre a circuncisão, sobre o seu Dat Mashiach, levou para ele pão e vinho. E Avraham entregou o dízimo de tudo, pelas bênçãos que estava recebendo e proteção de Hashem. Avraham desejou entregar o seu próprio filho, Isaac, por amor a Hashem, entre outras coisas tremendas que foram feitas para o povo hebreu. Avraham teve uma vida sobrenatural com Hashem, e a Brit Hadashah se focou em registrar somente os seus acertos para a nossa vida. E assim será com a nossa vida, se perseverarmos no caminho de Hashem, o caminho que Ele estabeleceu através de Yeshua para nós seguirmos. Nossos acertos também serão lembrados. Aleluia! Se confiarmos em obediência em Hashem através de Yeshua, as bênçãos nos alcançarão. E se persistirmos no caminho estabelecido por Hashem, apesar das lutas e das dificuldades que podem surgir, então alcançaremos as promessas de Hashem para a nossa vida. Para você meditar, quanto tempo e esforço mais você ainda pretende gastar com as suas próprias ideias? Seguindo sozinho nos seus próprios projetos, nos seus caminhos alternativos? Que você receba essa mensagem no seu coração e que você retorne para o caminho que Hashem estabeleceu para você seguir em confiança total e submissão a Ele, no centro da vontade de Hashem, sem considerar nenhuma possibilidade de seguir em uma rota ou outro caminho alternativo. Irmãos, eu não tenho para onde seguir. Minha vida é Yeshua. E se não der certo? Yeshua. E se não der certo? Yeshua. Uma hora vai dar certo. Tem para onde voltar. Tem para onde ir. Se você estiver no centro da vontade de Hashem, ainda que surjam os desafios, em algum momento, de alguma forma, tudo será superado. Eu tenho vivido isso. Eu oro para que todos vocês compreendam a importância dessa mensagem, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo, tempos difíceis, onde pessoas estão sendo pressionadas pelo maligno para tomarem decisões importantes de forma extremamente acelerada. Tem nem tempo de pensar na decisão, imagina as consequências. E uma pequena decisão errada, pequena,
fora da vontade de Hashem, poderá prejudicar e comprometer a sua própria vida, a sua própria equação, além de prejudicar também a equação de muitas pessoas ao seu redor. Pense nisso. Tenhamos força para seguir no único caminho estabelecido por Hashem, mesmo porque este é o único caminho em que poderemos nos encontrar com Yeshua. O meu desejo é que isso ocorra nos altos céus, mas precisamos estar pronto hoje, e sem planos nem rotas alternativas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 4/11/2023, teremos uma única Parashá, número 4, Vaerá, e apareceu. 3 homens, 3 malahim foram enviados por Hashem para entregar uma mensagem a Avram, declarando que Sarai, com idade de 90 anos, milagrosamente daria à luz ao seu filho no prazo de 1 ano. Em seguida, Hashem informa que aqueles homens seguiriam para destruir as cidades de Sidom e Amorá por causa da ausência de 10 pessoas íntegras naquele lugar. E assim segue. Convoco a todos vocês a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacov, nos ajude a perseverarmos no lugar que o Senhor estabeleceu para estarmos, no caminho correto, com as pessoas corretas, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não importa, Pai, o tamanho do problema, o tamanho da fome que possa existir na terra, porque nós sabemos que o desejo do Teu coração é nos abençoar. Nos ajude a olharmos para o Senhor, a contemplarmos o resplendor da Tua face, que estejamos cada vez menos sensíveis ao que é nos mostrados em áudio, vídeo, tantas coisas mais de ruim nessa terra, com tantas falácias estranhas, mas a confiar no Senhor, que tem o melhor para cada um de nós. E até aqui tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de situações que muitas vezes nem compreendemos, nem sabemos, para te agradecer com todo o nosso coração. Nos ajude a caminharmos pelo Teu invisível, pelo Teu sobrenatural, como tem ocorrido até aqui. Guarda as nossas vidas, a vida de pessoas amadas ao nosso redor, amadas ao Senhor. Nos dê força e sabedoria para cuidar de todos eles como instrumento na Tua mão. Que o Senhor cuide através da nossa vida. E todos receberão do melhor, porque nós temos experimentado isso da Tua parte. Bechim Shur Mashiach, que assim seja.